Supremo julga um recurso que prevê a possibilidade de técnico em farmácia assumir responsabilidade técnica em drogaria. Mas você sabe quais são as funções que o técnico pode desempenhar? No programa de hoje está no ar mais um É de Farmácia. Olá, seja bem-vindo, mais um É de Farmácia no ar e a pauta hoje é o que se aprende no curso técnico de farmácia. Esse assunto é um assunto polêmico. No Supremo Tribunal Federal há um recurso extraordinário em andamento que prevê a possibilidade do técnico em farmácia assumir o RT por drogarias e por conta disso a gente foi investigar o que se aprende no curso técnico de farmácia e convidamos a Glauci Desmarais, que é coordenadora do curso técnico de farmácia do Senac, região metropolitana. Glauci, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda ao É de Farmácia. Obrigada pelo convite. É um tema super polêmico, né? Mas a gente quer falar um pouquinho sobre isso, até para entender de que forma o técnico pode se colocar no mercado, pode desenvolver suas habilidades. Perfeitamente. Conta pra gente, no curso do Senac, o que o técnico de farmácia aprende? O técnico em farmácia, ele é habilitado na dispensação de medicamentos, né, de produtos farmacêuticos, na manipulação. Também não só, manipulação? Exatamente. Eu achei que não. Está além, a habilitação do técnico em farmácia vai além das drogarias, né? Então, ele também vai trabalhar na manipulação de medicamentos, manipulação de fitoterápicos. Então, ele vai estar produzindo cremes, produzindo géis, por exemplo. Ele vai realizar o controle de qualidade, né? Vai trabalhar com controle, a garantia de qualidade desses medicamentos. E tudo em um ambiente que simula as condições reais, né? A prática real daquilo que ele vai vivenciar no mercado de trabalho. Quanto tempo que dura o curso técnico? Esse curso ele tem 1.200 horas, São né? 2 anos? Que vale a 1 ano e meio de curso. E qual é a diferença, então, já que tem a manipulação, qual é a diferença do técnico para a graduação? Você consegue? Dentro do curso técnico, o diferencial do Senac é o aprender fazendo. Então, eles, desde o primeiro dia de aula, eles já desenvolvem a atividade prática. Então, através de estudos de caso, através das simulações, através de visitas técnicas, onde eles podem estar vivenciando as atividades dentro de uma situação real de mercado. Agora, o trabalho realizado em graduação já exige um tempo maior, né, de carga horária, né? São cerca de 5 anos. Um domínio técnico-científico, né, maior, né, o conhecimento técnico é maior, até mesmo por conta dessa carga horária, né, definida. Uhum. Eles também têm atividades práticas, mas são condições diferentes. O farmacêutico ele vai atuar como um supervisor, né? Além dele ter conhecimento sobre as atividades práticas, ele vai supervisionar as atividades desenvolvidas pelo manipulador, por exemplo. Uhum. Né? E o técnico em farmácia ele vai manipular, vai exatamente realizar as atividades operacionais. Uhum. Então ele vai ser um auxiliar do farmacêutico dentro do desenvolvimento dessas atividades. Eu ia te perguntar em seguida o que o técnico pode fazer numa drogaria, por exemplo. Você consegue dar alguns exemplos? Sim, sem dúvida. Ele vai fazer o atendimento em drogaria, né? Então ele vai participar da venda do produto farmacêutico. Vai auxiliar na orientação quanto ao uso racional de medicamentos, vai auxiliar no controle de estoque, né, com relação aos produtos vencidos, por exemplo, evitar que produtos vençam dentro desse estabelecimento. Então, ele vai ser um ponto de apoio do profissional farmacêutico dentro daquele estabelecimento. E ele precisa fazer estágio? Não é necessário o estágio para o curso técnico em farmácia. A profissão de técnico em farmácia, ela é uma profissão regulamentada? Você sabe dizer? Ela não é. Por exemplo, o técnico de enfermagem eu sei que tem. Sim, né? Teria um registro no tem conselho. registro. Não. O técnico em farmácia não é registrado no conselho regional. Não é registrado, não. Como tem sido a procura pelo curso? Caiu?
tem se mantido estável nos últimos anos, cresceu? Vocês têm acompanhado isso no Senac? Sim. Hoje ele se mantém estável, né? Mas com uma perspectiva de crescimento, né? Tendo em vista que os últimos 5 anos houve um crescimento de 40% desses estabelecimentos farmacêuticos, né? Principalmente as drogarias. A gente sabe hoje que o grande aproveitamento desses profissionais no mercado se encontra exatamente no comércio varejista, né, de produtos farmacêuticos e nas unidades de atendimento hospitalar, né? Isso em torno de são 60%, o aproveitamento gira em torno de 60%. Falando de drogaria, as drogarias hoje em dia elas empregam técnicos em farmácia? Elas estão dando oportunidade? Eu estou te perguntando isso, que aí eu vou entrar agora na questão da legalidade, da legislação, porque, como eu disse no início, tem um recurso no Supremo Tribunal Federal, sim, que é um recurso até originário de Minas Gerais, em que um técnico em farmácia pede que o Supremo reveja essa questão e que autorize que técnico de farmácia possa assumir RT em drogaria. E isso tem causado muita polêmica. Eu imagino que nos últimos anos, né, essa discussão é uma discussão que vem se arrastando e agora chegou até o Supremo Tribunal Federal, que essa discussão possa talvez causar um certo desânimo e desinteresse nos profissionais pelo curso técnico de farmácia. Você acha que esse desinteresse ocorreu devido a essa polêmica, essa questão se assume RT, não assume RT? Não, de forma alguma. Um dos pilares do curso técnico em farmácia é tornar conscientes os técnicos do seu limite de atuação, né? Então, se sabe, né, de antemão quais são esses limites, né? Um técnico em farmácia jamais vai substituir um farmacêutico dentro das suas atribuições na responsabilidade técnica. Então, mas existe a importância desse profissional, uma vez que ele vai ser auxiliar do farmacêutico na execução das suas atividades dentro dos estabelecimentos, não só da drogaria, mas dos demais estabelecimentos farmacêuticos. O técnico em farmácia ele pode trabalhar não só em drogarias, né, como eu falei inicialmente, mas em farmácias com manipulação, unidades de dispensação do SUS, em farmácias hospitalares, em indústrias de medicamentos e indústrias cosméticas. Então, é um profissional capacitado para esse tipo de atividade e sendo um auxiliar significativo nas atividades do farmacêutico. Quantos alunos vocês formam por ano? Você tem mais ou menos essa noção? Olha, nós formamos cerca de 608 profissionais. De 2016 a 2019, foram cerca de 608 profissionais por ano, né? Hoje nós temos 226 alunos matriculados nas turmas em execução. Sim, e esses alunos, você sabe me dizer se antes eles eram balconistas, por exemplo? Você percebe que o balconista tem interesse pelo... Sim, exatamente. Alguns eles se apresentam, né, no início das turmas, e alguns já desenvolvem atividades na farmácia, né, dentro das drogarias e farmácias, e o intuito é exatamente esse, poder se capacitar, aprender mais, ter curiosidade, né, uma vez que hoje a metodologia Senac ela trabalha exatamente isso. O aluno Senac ele é protagonista do seu aprendizado, né? Então, o aprender fazendo é exatamente isso. Ele desenvolve as atividades dentro de sala de aula. Então, desde o início, ele tem atividades dinâmicas a serem desenvolvidas em salas de aula, de modo a ele compreender não só o universo, né, da drogaria, daquele estabelecimento ao qual ele faz parte, mas vislumbrar outras áreas ao qual ele pode participar também. Eu pesquisei um número, mas eu não achei. Você sabe dizer quantos técnicos aproximadamente a gente tem hoje no mercado trabalhando? Existe esse número? Olha, a última divulgação é do Ministério do Trabalho, né, de 2017. São 2.318 com vínculo empregatício, como técnicos em farmácia. E a maioria está no comércio farmacêutico? São cerca, como eu falei, são cerca de 60% aproveitados 60% entre comércio varejista e unidade de atendimento hospitalar. E você sabe me dizer também se eles têm algum salário diferenciado por serem técnicos? O que acontece, não tem sindicato, não há sindicato na categoria. Então, quem define valores salariais é o sindicato. Né? Então, não existe um piso ou um teto relacionado a isso. A negociação é livre. Exatamente. Com a empresa. Exatamente.
E você, para a gente fechar, qual é a sua visão como farmacêutica em relação a essa discussão que se arrasta há tanto tempo? Se técnico pode ou não assumir RT? Você acha que tem fundamento, não tem fundamento? Vale a pena seguir com isso? Um assunto que deveria ser pacificado? Você que é farmacêutica e coordenadora de um curso técnico, né? A sua função, a sua posição é interessante nesse sentido. Você está dos dois lados. Exatamente. Né? Como eu falei anteriormente, o técnico em farmácia ele não substitui o farmacêutico, até mesmo por conta do conhecimento técnico-científico adquirido ao longo da graduação, né? Mas o técnico em farmácia é um profissional capacitado para auxiliar o farmacêutico dentro das funções, dentro das atribuições, né, que eles são ingeridos, que eles são designadas para cada um dos estabelecimentos, seja drogaria, farmácia com manipulação, indústrias de produtos farmacêuticos ou cosméticos. Seria tal qual substituir um técnico de enfermagem por um enfermeiro, né, ou um pedreiro por um engenheiro. Né? Eu acho que cada um dentro da sua qualificação e dentro da sua importância. Tá ótimo. O nosso tempo acabou, infelizmente, mas qual é a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo? Bom, gostaria de convidar para aqueles que têm interesse em fazer o curso técnico em farmácia. Abrirá uma nova turma agora em setembro, 9 de setembro, no período da tarde, de 13 às 17 horas. As inscrições já estão abertas e maiores informações vocês podem obter no site www.rj.senac.br. Obrigada, Glaucia. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada a você. Antes de ir embora, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe esse conteúdo. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Tchau, tchau. Raindrops fall